Vamos mudar essa página aqui, virar essa página. Uma dancinha no TikTok que deu um problemão danado, viu, nesse fim de semana. Essa dancinha lá no aplicativo, que é um aplicativo de vídeos rápidos, né? De uma mulher comemorando uma ação trabalhista, dizendo que estava indo para essa ação trabalhista e tal. O vídeo viralizou, acabou chegando ao juiz que estava analisando o caso. E ele acabou chegando à conclusão que as funcionárias, né, as colegas ali levadas por essa moça que estava processando a empresa, na verdade tinha uma relação de amizade muito, muito íntima com ela, né? E o juiz também considerou a dancinha desrespeitosa. Enfim, fato é que teve multa, anulou ali os depoimentos. Como é que você viu essa história toda? Faz sentido o TikTok entrar nessa história, o TikTok ser o pivô de uma mudança de rumo ali na justiça, Ricardo? Ô, Júnior, o TikTok foi pivô na justiça também poucos dias atrás, quando um desembargador, eu não me recordo qual estado, para fazer uma propaganda do trabalho da justiça, resolveu fazer uma dancinha no TikTok ao lado de uma colega. Eu acho que a gente deveria deixar o TikTok mais para os adolescentes. Mas olha, eu achei que a decisão da juíza foi bastante equilibrada até, o que é bem raro na justiça do trabalho, né? A juíza responsável pelo caso, ela impugnou as duas testemunhas, porque por serem amigas da reclamante, isso era mais do que claro e evidente, elas estavam sugestionadas, né? Haja vista o próprio vídeo. Daí multou a moça, né, a reclamante, por desrespeito ao judiciário, mas julgou os pedidos dela, os pedidos que ela achava procedentes, e julgou conforme na forma da lei. Então, assim, é raro a gente ver isso e acho que a decisão foi equilibrada, assim. E aí, Rita, como é que você vê essa história? As redes sociais entrando até nas decisões da justiça. Pois é, eu acho que a justiça está ficando até mais equilibrada, porque geralmente quando você tem uma demanda judiciária e na justiça do trabalho, não estou falando que são em todos os casos não, mas o trabalhador que está demandando, geralmente ele chama os amigos. Então isso é um procedimento, então chama os amigos para depor a favor. Então dessa vez a coisa ficou clara no TikTok, mas é um hábito, é assim que funciona. Então vamos ver se isso aí abre uma luz, né, na justiça, porque muitas vezes você já vai, né, todo mundo que entra na justiça do trabalho, sempre o empresário, né, ou o contratante, ele é o algoz. Então acho que a justiça tem que ser mais justa em analisar todos os casos, não só nesse onde se envolveu o TikTok, mas nem sempre, né, o trabalhador tem razão. E aí, Edilene Lopes, é problema levar, sei lá, um amigo, uma pessoa próxima do trabalho para depor a seu favor? A empresa leva ali o funcionário que ela tem mais confiança, enfim, como é que você vê essa relação aí? Ô, Júnior, se a pessoa tem um processo judicial e se ela tem pessoas que são testemunhas, ela vai procurar as pessoas que são aliadas dela, os inimigos dela não vão depor contra ela, mesmo que acreditem que ela tenha razão. Então, eu acredito que todo mundo que entre com algum processo como esse deve chamar alguém que é próximo dele, não alguém que é afastado, e alguém que está disposto, inclusive, a perder o próprio emprego ou sofrer alguma retaliação para depor a favor dele, porque um inimigo ou uma pessoa não próxima não faria isso. Eu acho que a Rita está certa nessa observação, que esse é um procedimento padrão, mas eu acho que o contrário é impossível de acontecer. Uma pessoa que não tem proximidade com a que está processando não deporia a favor dessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a empresa errou com a pessoa, ela deve pagar por isso. E a prova testemunhal não deve ser a única. A empresa deve recorrer a outras provas que possam comprovar aquela irregularidade, não apenas se pautar no depoimento de testemunhas. Tem que ter alguma prova material. Terceiro ponto, a justiça não pode, se a empresa de fato falhou com essa pessoa, a justiça não pode anular uma decisão ou desistir de uma decisão porque a pessoa fez um vídeo no TikTok, por mais que o vídeo esteja incorreto. A empresa tem que acionar a justiça contra a pessoa pelo vídeo, se a empresa acha que isso lesou a imagem de alguma forma ou que isso não foi legal, e uma outra decisão deve ser dada em relação a isso. Uma coisa não anula a outra. O fato da pessoa ter feito o TikTok e abusado em relação à imagem da empresa, por exemplo, né, tirar onda, que tirou uma vantagem, não faz com que o erro que a empresa possa ter cometido contra ela tenha sido apagado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, na minha cabeça, é isso. Se duas partes erraram, duas partes respondem, mas um erro não anula um outro possível erro. Júnior. Ô Malco, por isso que eu volto lá no comentário do Ricardo Ketzmann, depois dessa fala da Edilene, porque o Ricardo falava de uma questão ali que tem um certo equilíbrio, ou seja, a empresa acabou sendo penalizada por ter feito
feito coisa errada, enfim. Mas a menina que dançou, a trabalhadora que dançou, também teve que pagar uma multa e teve a penalidade ali das testemunhas serem retiradas do caso. Sem dúvida, mas eu fecho com a Edilene nos 3 pontos que ela colocou, né? A necessidade da testemunha, a impossibilidade da testemunha ser distante da vítima, no caso, dentro da Justiça do Trabalho, e, por fim, a necessidade da separação entre as duas coisas. O que é a ação judicial, o que são os elementos que o juiz julga e o que é a dança no TikTok. Se ela errou no TikTok, que pague por isso por calúnia e difamação. Agora, se eventualmente a empresa tenha não cumprido com as obrigações do trabalhador, que ela pague na Justiça do Trabalho, usando não só as testemunhas, mas também todo acervo de documentação que também nutre um tipo de pedido na Justiça do Trabalho.